Você ouve aí o cantor Flávio Venturini, que vai dar o Ar da Graça nesta sexta-feira às 6:30 da tarde, como parte do projeto Vozes do Brasil. Vai ser a oportunidade de conferir as canções do recém-lançado Venturini, o mais novo CD do artista. Olá, Flávio, bem-vindo à Frequência Baiana, boa tarde. Olá, boa tarde, ouvintes. E a gente recebe aqui também, além do Flávio Venturini nessa sexta, pessoal, dá para conferir no domingo um show de reggae com uma das bandas mais tradicionais do gênero, que vai estar também se apresentando aqui em Salvador. Opa, valeu, gente, maior prazer estar aqui, o Adão Negro está super feliz, momento especial de muita música diversa aqui no Frequência, com certeza. Estamos aqui recebendo o Sérgio, que é guitarrista e também vocalista, Sérgio Nunes, guitarrista da Adão Negro, que vai dar uma palhinha também pra gente, não vai, Sérgio? Com certeza, logo. Vamos começar já, conversando? Pois não? Ô, caramba, vamos lá. Eu soube a caminho que Flávio estava aqui também, eu falei, pô, meu Deus do céu, que responsabilidade. Mas essa música está no nosso disco mais recente, que se chama Mais Forte, está no nosso site, você pode baixar gratuitamente. O nome da música é Honey. Honey, se você soubesse a saudade que eu sinto, que eu não esqueço de você nem um segundo, que toda noite a dor me invade o peito. Honey, hoje eu acordei pensando em um jeito de fazer você notar enfim que eu existo. Já passou do tempo de você dizer que sim. Venha fazer acontecer um sonho tão bonito, um amor maior que o tempo infinito, onde a solidão não pode mais nos alcançar. Fica do meu lado, meu amor, deixa o amor chegar. Não resista, deixa acontecer. Você vai me amar como eu amo você. Você vai me amar como eu amo você. Ok. Deixa eu aproveitar, já que você mencionou aqui o Flávio Venturini. Flávio, os rapazes aqui da Adão Negro vão tocar nesse fim de semana, vão dividir palco com nomes de referência dentro do gênero que eles abraçaram, né? Vão tocar com o Edson Gomes, vai ter Alfa Blonde e tal. Eles não são meninos, né? Já estão aí no tempo, nessa estrada há um tempinho. Os cabelos brancos também já dizem isso. Pois né? Mas eu fico imaginando que em algum momento foram e dividiram um palco com pessoas que respeitavam, pessoas que ouviam. Você já teve isso assim? Você consegue lembrar nos seus primórdios de palco, assim, momentos em que você, caramba, eu vou tocar e esse cara tá na plateia? Já me lembro no começo, assim, nos festivais, assim, eu me lembro num festival no comecinho da minha carreira, em que eu estava com um músico acompanhante de um músico mineiro, que acabou depois sumindo, chamado Cirlan. Ele classificou uma música no último Festival Internacional da Canção. De repente eu estava no palco com César Camargo Mariano, regendo uma orquestra, um Maracanãzinho com 25 mil pessoas. E é um garoto, assim, né? Caipira mesmo, né? Mineiro ali, né? Esses momentos são importantes, assim, né? E a gente aprende, né? Acho que a gente aprende estando com alguém que a gente admira, né? Que gosta do trabalho. Você, inclusive, é engraçado, o seu primeiro trabalho fonográfico foi o Terço, foi com o Terço, mas eu acho que você já tinha tido um trabalho fonográfico acompanhando num disco curioso, que era aqueles discos pau de sebo, né? Quando a gravadora não acreditava nos caras, aí juntava 4 artistas num só disco e lançava de uma vez. Ensaio, Que era aquele que foi a foto até no banheiro da CBS, eu acho. Como que era Beto Guedes, Toninho Horta, Novelli e Danilo Caymmi. Isso. 30 anos já, hein? Participei com 40 anos. Participei inclusive numa composição do Beto, com o Beto e o Vermelho, que depois faliu 14 bis comigo. Agora, Flávio, essa sua jornada aí na música como artista já começa desde cedo, lá na adolescência. Como é que surgiu essa vocação especial, esse dom, esse talento? Eu tenho essa lembrança antiga de criança, que a minha mãe tinha uma pensão imensa, muito grande. Assim, tinha até uma coisa meio Cinema Paradiso, porque eles projetavam na parede da pensão, eles projetavam cinema à noite. Tinha uma lembrança infantil assim.
E morava um maestro. Minha mãe me pegava dormindo na porta do quarto dele. Acho que eu ficava ouvindo, fascinado pela música, né? E ela me pegava dormindo ali, ela me contava depois. Mas eu comecei bem adolescente, com acordeões, ganhei um acordeão estudando. Depois meu pai tinha um restaurante, aí tinha um piano lá, que tinha som ao vivo. À tarde eu ia ali e ficava tentando descobrir alguma coisa no piano. De ouvido. De ouvido. E na época saíam umas revistas de Beatles. Beatles era uma coisa muito distante, na época não tinha essa comunicação que tem hoje, né? Então umas revistas com músicas que a música não tinha chegado ainda no Brasil, já tinha letra ali. E aí eu compunha uma melodia em cima daquela letra. E hoje eu vejo que já era uma veia de compositor, né? Já tinha uma vontade mesmo de criar. Existe muito essa história de que o pessoal do Clube da Esquina, que vamos chamar assim de uma cena musical importante que teve em Minas, que reuniu o Milton, que teve o Ronaldo. Eu vou até falar assim que nasceu em Minas, porque se eu falar que foi em Minas, o Ronaldo Baixo pode aparecer do nada e me bater, depois eu explico por quê. Mas conta-se muito que eles tinham uma vinculação muito direta com os Beatles, assim. E o próprio Lô Borges diz que não era bem assim e tal. No seu caso, existia essa correlação inicial? Uma influência muito forte. Eu ouvia muito música, me lembro que na época a gente andava com um rádio de pilha que eu levava para futebol, eu adorava futebol, quase fui jogador de futebol, né? Qual era a posição? E tinha, no meio de campo. Meu time é América Mineiro. E eu tinha um rádio que era mais ou menos desse tamanho, assim, uma coisa imensa, assim, 6 pilhas grandes. E eu andava com aquilo para tudo quanto é lado, ouvia muito música no rádio, né? O rádio continua importante, mas naquela época era muito mais, né? E quando apareceram os Beatles, mudou tudo. A gente, uma paixão imediata, assim. Eu falo que os Beatles foi a minha primeira sensação realmente de felicidade com a música. Fantástico, né? Agora, assim, eu vejo você falando, né? Posso... Claro, é um bate-papo, é isso mesmo. Flávio, eu vejo assim que você falou do rádio, por exemplo, naquela época, mas naquela época o rádio também ele tocava música num universo muito mais variado, né? Se você ouvia, por exemplo, era muito mais diversa a programação da rádio. Você ouvia de tudo. Não é essa avaliação, tá correta? Hoje é mais difícil você ouvir. Muita música de orquestra, até música clássica, né, assim. Você curtia muito o barroco mineiro, inclusive? Eu sempre gostei muito. Em minha casa tinha uma radiola dessas antigas, né? Tinha muitos discos de vinil. E eu me lembro que eu gostava mais de música clássica. Gostava demais, assim. Me lembro coisas de Chopin, de coisas de orquestra, de Mozart, né? Eu gostava muito de ouvir essas coisas. Eu gostava muito da música brasileira. A paixão pela música MPB, vamos dizer assim, veio mais no período realmente que ela explodiu nos 70. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi Bossa Nova, eu me lembro da música Lobo Bobo, a primeira música Bossa Nova que eu ouvi, que eu achei diferente, que harmonia é essa? Assim, muitos acordes de sétima maior. Né? Assim, momento, né? Assim. E aí foi esse aprendizado. Me lembro de Luiz Gonzaga, um disco que tinha na minha casa, nessa radiola, tinha um disco, um compacto duplo, né? Rolava tudo na sua casa, né? De bairro, Luiz Gonzaga. Acho que meu pai, não sei se era meu pai, minha mãe, quem comprava aqueles discos, eu nem sei, mas tinha de tudo. Tem uma coisa engraçada, porque o Sérgio está fazendo aqui esse paralelo, né? De carreiras e uma coisa engraçada, Sérgio, que eu estava me lembrando de uma entrevista que eu vi do Flávio, ele comentando que o começo dele foi com uma banda de rock progressivo. O começo, digamos assim, de primeira grande banda, né? O Terço. O Terço. Pois é, e que no começo do Terço, você, eu me lembro de uma entrevista que você falava assim, que a banda não tinha grandes vitrines midiáticas, não tocava em grandes TVs ou coisas do tipo, mas ainda assim tinha público. Tinha público e vendeu muito disco. E o que explica isso, né? Porque hoje a gente acha uma novidade, né? Quando o cara não corre dentro da grande mídia. Tem um pouco a ver com aquilo que eu coloquei antes, que na verdade é uma provocação, assim, nesse sentido de suscitar essa discussão. Eu estou fazendo a divulgação desse evento para o sábado e mais um para um domingo aqui em Salvador. E tenho conversado com os colegas de imprensa sobre essa questão. Então, era muito mais diverso e havia menos... Eu lembro de Midani, por exemplo, falando... O produtor André Midani. Naquele livro, no livro dele do vinil ao download, que o papel do diretor da gravadora que ele exercia na época, a partir final dos anos 80, começou a ser substituído por tecnocratas, né? E que isso também teve um impacto muito grande
no tipo de música que passou a ser comercializada no Brasil. Então, naquela época que você está falando do terço, né? Os diretores artísticos, né? Os diretores artísticos eram importantes. Lógico que eles estavam subordinados a um budget de multinacional que tinha na sua espinha dorsal o lucro, tinha que haver o lucro, mas ele acreditava também que o talento era a parte definitiva do sucesso de um artista. Hoje já não é verdade isso. Havia um diretor artístico na EMAI, né, na época, que se chamava só Odeon, né, que é o Odail Lessa, e ele acreditou no Milton Nascimento, que propôs fazer um disco duplo, que ninguém tinha feito, fora os Beatles, fora o Sgt. Peppers, e de um cara que estava sendo respeitado, o Milton Nascimento, já na Aparecida, estourado, com um garoto de 17 anos, que era o Loborges. Loborges fala isso, né? Que, não, ele foi na casa dos meus pais me pedir em casamento, assim, foi do nada, e um garoto, ele apostando assim e tal. E mais tarde, quando eu participei do Clube da Esquina 2, que o Milton gravou na Sente, inclusive na gravação que está tocando por aí na novela, aí ele me chamou para uma reunião dizendo que eu tive cantando com o Milton, queria fazer um disco solo seu. Foi quando eu recusei e falei, não, mas eu prefiro que você grave uma banda que eu estou criando, que foi o 14 Bis. Mas mais tarde eu quero gravar meu disco. E assim foi. Ele cumpriu, inclusive, esse contrato verbal de que mais tarde eu poderia fazer o meu disco. Eu fiz o disco Nascente em 82. Tinha essa diferença radical, né? Que havia que o talento era definitivo para o sucesso de um artista já no começo do projeto, com o diretor da gravadora. Agora, Sérgio, estávamos falando já há pouco tempo, né, sobre o rádio, sobre essa questão da mídia. Sim. E especificamente sobre o reggae, né? Como é que ele chega? Como é a abertura, a aceitação e também a divulgação desse gênero musical na grande mídia? Eu posso pongar na sua pergunta? Porque claro. Sempre que a gente recebe aqui um cantor de axé e tal, volta e meia a gente bate um papo nos bastidores e eles nos revelam que fora daqui da Bahia existem lugares onde o axé é muito bem quisto. E Minas, já que o Flávio está aqui, Minas acaba sendo desses lugares que absorve bem. É um dos lugares. No caso do reggae, isso acontece, Sérgio? Olha, o reggae é uma música muito cosmopolita, né? Porque ela gira em tornos muito cosmopolitas, assim, gira em torno de signos muito cosmopolitas. Então, é surpreendente a gente dizer que a gente tocou, fez o Opinião lá em Porto Alegre, a gente lotou o Opinião da primeira vez que a gente foi pra lá. Você deve ter tocado lá, hein, Flávio? Já tem importante de Porto Alegre. Pois é. Então, assim, muita gente aqui na Bahia até se surpreende quando a gente fala isso, né? Então, em todo lugar onde tem, assim, eu diria, em princípio, as capitais do Brasil, né? Você tem aí uma turma que curte música do mundo todo e que acaba curtindo, conhecendo a música de Bob Marley. E o legado da música de Bob Marley, que são esses artistas do país também, como Edson Gomes, como Nath Roots, o Adão Negro e tal. Aí é lógico, quando a gente foi morar em São Paulo, o pessoal que perguntava, e aí vocês são reconhecidos na rua? Eu falei, gente, a lista de pessoas reconhecidas na rua em São Paulo é muito pequena, porque é muito segmentado, tudo é muito segmentado e são 22 milhões de pessoas. Ninguém é obrigado a reconhecer ninguém no lugar desse. São Paulo é muito cosmopolita mesmo. Mas você tem aqueles nichos, né? Você tem aquela turma que acaba... você não compra helicóptero, não dá para você comprar castelo, mas com a grana que você ganha, mas dá para você viver de música. Hoje no Brasil a gente tem alguns artistas do reggae que vivem do que fazem. O Adão Negro está nesse grupo seleto, que você pode contar nos dedos de uma mão. Mas a gente, em todo lugar do Brasil onde tem uma cena organizada, o Adão Negro vai. A gente esteve agora em Curitiba, tocando com também referências do segmento que não é o Adão Negro. E não é diferente, você tem artistas hoje da Califórnia que tocam reggae, que são conhecidos também no mundo todo, que fazem shows não em estádios como Paul McCartney, que eu fui ver lá em Fortaleza, mas de qualquer forma, enfim, só arrematando, acho que todo tipo de música alternativa, vamos colocar assim por falta de outro rótulo, hoje quando você se organiza com a internet, você tem condição de você viver dignamente daquilo, se você... Ao cabo de alguns anos, se você se dedica a isso. Falando em internet, Flávio, você, ao longo da produção do Venturini, né, desse seu, acho que é o 15º álbum, né, de carreira mesmo, do solo. Eu fiz as contas. Mas... não, é 15º. Eu me lembro que estavam emparelhados, eram 7 no seu site. Então, no seu... Você fez uma espécie de diário de bordo, assim, da produção. Que a gente está começando disco, né? A postar, né? A gente não vai fazer, mas eu não fiz uma produção profissional, uma coisa bem caseira assim mesmo, né? Às vezes gravando com iPhone, né? Imagem ou foto, mas eu tenho muitos momentos do disco importantes assim, estão registrados, que a gente vai postando aos poucos. Acho legal esse registro, né?
essa memória. Aliás, eu faço isso há muito tempo, porque muitas dessas coisas, na época, na internet não tinha a força que tem hoje. Mas eu quero aos poucos, agora que o meu site está numa fase mais legal, mais organizada, sendo administrado por gente profissional, eu quero postar um pouco desse meu baú de arquivos. É o seu 15º disco e o primeiro a ser homônimo. Tem algum motivo especial para isso, o nome do disco ser Venturini? Não, foi de repente o nome do disco ia ser Enquanto Você Não Vem, que é uma música do André Memari, uma música linda que eu gravei no disco. Só que é uma música mais introspectiva, assim, e o disco está mais alegre. Aí um dia um amigo baiano, o Luciano Calazans, falou: cara, esse disco não está com nenhuma cara de Enquanto Você Não Vem. Falei: sabe que você tem razão. Eu comecei a procurar um nome, aí deu a ideia de, por que sabe colocar o meu nome? E aí assim foi. Vou pra Salvador buscar o meu amor. O verão passou. Ele já está em Salvador, ele não vem, ele já está. Flávio Venturini está lançando o filho novo dele, 15º disco da carreira. Venturini é o nome do disco e vai render um show que ele está trazendo aqui para o Teatro Castro Alves. Está contando um pouquinho para a gente sobre este CD, o 15º da carreira, e que tem, como você comentou até, uma ligação com Salvador, que está explicitada nessa música. As pessoas que te conhecem sabem que você volta e meia dá um pulinho, se não em Salvador, na Bahia, né? Venho muito a Salvador, né? Desde os anos 90, desde o disco Noites com Sol, acho que eu não parei mais, todo ano eu venho a Salvador. Fui fazendo muitos amigos, né? Claro, e adoro a cidade, a região. Esse disco acabou de ser lançado, né? Depois de mais de um ano para gravar o disco. Foi um disco bem trabalhado, assim. Primeiro disco feito no meu próprio estúdio, embora eu tenha gravado também em outros estúdios. E a gente lançou o disco já há 3 semanas em São Paulo. Fizemos 2 shows, fizemos também agora um show em Ilhéus, semana passada. É o 4º show da turnê aqui em Salvador. Tá novinho, né? O show é novo também. O show tem... Eu vario, 6 a 8 músicas, dependendo das condições. Né? Gosto muito de mexer no roteiro do show, dependendo do lugar. E claro que vai ter meus grandes sucessos, com uma banda que é muito legal, de músicos mineiros, que estarão comigo nessa sexta lá na Concha. Se eu não me engano, eu acho que eu já cheguei a ver membros da sua banda, são músicos jovens, inclusive, que estão na... São músicos jovens, tem o André Godoy, o baterista, a Luiz Horta, baixista, César Santos, que inclusive é um produtor, guitarrista, e agora entrou um tecladista, Cristiano Caldas, que me liberou um pouco do teclado, saiu um pouco de trás do teclado, para poder ficar um pouco na frente com a plateia, curtir mais o público. Tem quando a gente dá uma geral na discografia do Flávio Venturini, a gente percebe que vários hits têm uma parceria: Ronaldo Bastos, Flávio Venturini, Noites com Sol, Beija-Flor e Todo Azul do Mar, que você regrava nesse disco. De onde é que nasceu essa história aí? Eu conheci o Ronaldo Bastos, ainda estava no terço, antes do 14 Bis mesmo. Mas na época a gente foi só amigo, assim, ele tinha já todas aquelas canções com o Milton, né? Começando a compor com o Lô também. É cega. E hoje somos muito amigos. Eu poderia dizer que o meu parceiro mais frequente é o Murilo Antunes, porque ele é de Belo Horizonte e a gente conviveu muito lá. A gente tem muitas músicas, inclusive inéditas. São os 3 mosqueteiros: Ronaldo Bastos, Murilo Antunes e Márcio Borges. Tem o 4º que corre por fora, que é o Fernando Brant, que a gente tem poucas coisas. Mas o Ronaldo tem coisas importantes na minha carreira. Ele foram coisas marcantes. Eu acho um grande cara, um grande compositor, e estamos nos prometendo aí a gente tem ideia de fazer um disco só com músicas nossas, assim. Mais ou menos como ele vem fazendo com o Celso Fonseca. Ele tem uma trilogia, né, com o Celso, que é muito bonita, né? Fez o Libe Paradiso agora. Um cara especial mesmo. E nós estamos aqui recebendo também o Sérgio Nunes, ele que é vocalista e guitarrista da banda Adão Negro, a banda que está nesse fim de semana, vários dias, assim, se você for olhar a agenda dos caras lá no site deles, você vê como é que eles respiram, como é que eles têm tempo de respirar. Tem show em Sergipe, tem shows aqui em Salvador, e tem esse show que vai rolar agora e que tem tudo a ver, como a gente estava falando no primeiro bloco, com quem gosta de futebol, né? Não vamos falar muito de futebol, porque o Flávio Venturini é América Mineiro, né? Mas assim, como é que vai ser esse é o primeiro de outros shows que podem vir a acontecer, unindo mais ou menos música à programação que a gente vai ter em 2014? É isso, né? O projeto é a Bola da Vez, é um projeto que tem essa característica diversa, né? Tem música de vários gostos
E também tem muita coisa acontecendo, várias atividades, várias dinâmicas acontecendo, não só a música no espaço lá. A gente vai tocar no Jardim de Alá e a gente fecha a festa amanhã. A gente está programado para subir ao palco às 21h. E faz parte, eu vou chamar de um calendário de comemorações assim da Copa, né? Que é um conjunto de shows itinerante, né? Vai ainda para o interior da Bahia e tal. Várias programações, aí são várias cidades que o projeto vai visitar. E a gente foi convidado para participar desse projeto. E digo sempre, para nós do reggae, é importante a gente dizer, que a gente fica muito feliz de tocar num ambiente assim, onde tem música diversa. Né? Porque a gente fala de diversidade, a gente fala tanto que a gente precisa de diversidade. E o Adão, de fato, se tornou um artista mais popular nesse circuito de festas da Bahia e tal, por conta disso. Porque a gente nunca teve medo de tocar com os artistas de pagode. E outra coisa que a gente estava observando, assim, é que vocês têm parcerias, inclusive, com pessoas de diversos tipos, né? De diversas correntes. Sim. De um Márcio Melo, punk, rock, até uma banda de pagode. Eu acho que quando você faz a coisa com verdade, né, Flávio? Assim, você tem que fazer uma coisa que você ouça o disco depois, como a gente estava falando em off, e você não se sinta envergonhado daquilo que você faz. Então, quando você faz seu trabalho com verdade, tudo rola, entendeu? Você não tem muito... Eu não tenho medo dessa coisa. A gente já tocou com Ivete Sangalo, já tocou com Calcinha Preta. Meu repertório é o mesmo. O mesmo repertório que eu vou tocar no República do Reggae, que é um evento dos artistas de reggae, sabe? Com as grandes referências internacionais como Alpha Blondy, Edson Gomes, que é o que acontece sábado lá no ET. O mesmo repertório que eu toco no República, eu toco no Festival de Verão, toco no Micareta, interior da Bahia, porque é a minha verdade. Não tenho muito medo, não tenho medo nenhum disso aí. Agora, dentro dessa coisa que você fala da verdade, do seu trabalho, de você acredita, a música também, não sei como é que você vê isso, tem esse compromisso de provocar, de ser também um ato social, um ato político, ou não, somente de tocar e emocionar. Como é que você lida com essa questão? Na letra, ser também um provocador. O reggae tem uma tradição que parece muito mais forte nesse aspecto. O reggae é uma música que nasce principalmente sob esse signo do engajamento. Bob Marley é considerado o maior artista do terceiro mundo nesse sentido. Ali no Bob Marley você já via células do que acontece hoje no mundo, no rap, né? O próprio reggae que tomou uma dimensão que... Eu lembro que quando eu fui no estúdio de Bob Marley, foi em 2006 na Jamaica, conversando com os meninos, e Clive Hunt, que dividiu o último disco junto com o Márcio Melo. Clive me disse assim, Sérgio, quando o reggae estourou no mundo, quando o Bob Marley estourou no mundo, todo mundo foi para Jamaica para gravar. Ele é amigo pessoal dos guitarristas dos Rolling Stones, né? O Stevie Wonder foi lá no estúdio do Bob Marley para gravar. Então o reggae passou também a fazer parte desse conjunto de signos, né? Da contracultura junto com o rock and roll, e é uma música que está aí até hoje. Muitas vezes ali você vê Caetano Veloso tem uma coisinha ali, Gilberto Gil tem outra coisa ali. Então é uma música que, como o rock, acabou incorporando e fazendo parte do que a gente está vendo aí no cenário de música universal. Mas é verdade o que você falou, o engajamento é a espinha dorsal da música reggae, e o Adão também, por conta todas essas discussões que a gente vê hoje no mundo, a questão da afrodescendência, né, as cotas nas universidades públicas brasileiras para afrodescendentes, tudo isso a gente começou há 18 anos falando. Eu, por exemplo, fui aluno da UFBA e não tive cotas. Quando a gente lançou nossa primeira música, você pensar num presidente negro americano democrata era um sonho impossível, falando. Pra bem e pra mal, né? Assim, lógico que a gente pode discutir tudo isso, né? Essas tendências políticas. Mas era um sonho impossível você pensar num presidente negro americano democrata. Então a música reggae tem sim como espinha dorsal a questão do engajamento, embora eu faça essa reflexão hoje, que é muito fácil você ser um cara engajado e ser um completo idiota. Então eu acho que as verdades elas mudam, o tempo muda, e o artista precisa, para não se tornar anacrônico, ele precisa acompanhar o seu tempo. E acho que o Adão Negro está aí até hoje, depois de 18 anos, por conta disso mesmo. Deixa eu retomar aqui, em cima do que o Sérgio falou e dessa coisa de não ter fronteiras, e fazer uma pergunta aqui para o Flávio. Entre os seus produtores no Venturini, você tem, como você já citou, o André Memari, que é um pianista super conhecido e que é conhecido, como ele mesmo gosta de se rotular, como um cara que não cria muito essa barreira entre o que é música erudita e o que é música popular. Ele gosta de deixar nessa área. Ele é bem poroso nesse aspecto e gosta de ser e assume ser de boa. Quando você, por exemplo, pega uma área de bar e coloca uma letra para Céu de Santa Amaro, canta com Caetano, é uma tentativa de fazer também esses movimentos, de também trazer alguma coisa que eventualmente pode não estar no repertório de parte do público que te acompanha? Eu acabei não pensando nesse sentido, né? Foi uma coisa muito natural. Mas eu sempre vi com bons olhos essa
relação da música erudita com a popular, né? Mesmo quando nos anos 70 eu participei de bandas de rock progressivo, eles comparavam muito o terço, por causa da minha influência de música barroca, misturada com o pop que se fazia na época. Eles falavam, o terço parece muito com o Focus, que é uma banda holandesa que tinha muito isso. Tinha o Tis Van Lier, o Ian Ackerman. Eram dois músicos praticamente eruditos que fizeram uma banda de rock, né? Então eu sempre gostei dessa mistura aí, né? E o progressivo é isso mesmo, né? Você vê essa era considerado tentativa das quedas. Quando dentro você vê, do por rock, exemplo, uma música clássica, né? Nos anos 70 com o Duprá, né? Acho que o Gilberto Gil também havia muito essa comunicação. Nos festivais de inverno de Ouro Preto foram uma grande escola para mim. A minha primeira aula com o Rogério Duprá, ele abriu a aula e colocou Yes. Que interessante, Yes. Vem cá, você teve aula com o Smetak? Conheci, tive aulas com... A gente teve uma entrevista essa semana, coisa curiosa, né? Porque esse ano você sabe, a Centenário do Smetak teve uma entrevista com a neta dele, a Jéssica, Sim. que lançou um livro. Amanhã vai ser um concerto da Osma em homenagem ao Smetak, vão tocar peças de bar. Oh, que ótimo. Eu conheço a Jéssica, é uma grande figura. Essa música foi gravada antes dessas manifestações todas que abalaram o nosso país, mas tem tudo a ver, né? Acho que é sintonia, as energias estão rolando. Quem aqui se importa de saber por que o mundo está assim? Ninguém se importa como é que a gente ainda segue assim. Solidão em cada sinal em meio à multidão. Quem venceu desconfia esbarrando em quem perdeu. Mas quem aqui se importa se o mundo segue ou vai morrer assim? Girando a roda de um sistema velho que já vai ruir. Eu vou partir e se você vier não fico mais aqui. E lá onde for, você me ajuda a reinventar o amor. Cada filho teu, cada alma do país exige agora, mais do que bondade, a gente quer viver agora. Mas quem aqui se importa? Sérgio Nunes, vocalista, guitarrista da Adão Negro. Adão Negro que tem vários shows ao longo desses próximos dias e vão tentar fazer a agendazinha aqui pra gente. Pega papel e caneta na mão, porque no final da entrevista ele dá todos os endereços aqui pra gente. Tem República do Reggae, que é uma festa mais, digamos assim, fechadas, pra quem é do movimento, pra quem é da diretoria, né, Sérgio? E tem também uma festa mais pra galera que gosta de futebol também. E nós estamos também recebendo um cantor e compositor que vai fazer 40 anos de carreira fonográfica. 2014 promete pra ele, inclusive. A gente vai tocar uma das músicas do novo disco, Venturini. Chama no coração só a luz da verdade, depois responde a voz da razão que nos pede pra molhar. Flávio, essa é, digamos assim, o que a gente hoje em dia, quer dizer, há uns tempos atrás, chamava de música de trabalho, a música que joga, que é meio como, vou falar um termo super velho, o carro-chefe, né? Quando você ouve, quando termina finalmente o trabalho de mixagem, masterização, é aí que nasce a música que você ouve e diz, pô, eu acho que essa daqui que vai ser... Durante o disco a gente começa a apostar em uma ou outra, assim, que a gente acha que ficou mais forte, né? E essa música me emociona muito quando eu fiz o retorno de uma parceria com outro parceiro querido, que é o Márcio Borges, irmão do Lô Borges, né? E a gente sempre se emociona muito com ela e é uma música simples, né? Assim, ela tem a beleza dela, está na poesia, está no momento em que eu compus e eu acreditei ainda nessa coisa da canção, né? É uma aposta nessa coisa da canção, né? Como assim uma aposta nessa coisa da canção? O Ronaldo Bastos outro dia estava falando que... romântica. O Ronaldo Bastos outro dia estava dizendo que Libe Paradiso, aquele disco que ele fez com o Celso Fonseca, era uma resposta a essa ideia da crise da canção. É nessa linha, é isso que você está falando? Acho que um pouco nessa linha aqui. E sempre foi um tipo de música, eu sou muito conhecido por isso, né? Eu sou um compositor de baladas, de canções. Embora eu tenha trabalhos no rock progressivo, né? As minhas músicas que fizeram o maior sucesso sempre foram canções, né? E eu ainda acredito na força da canção. Bom, nós estamos aqui com o Flávio e com o Sérgio. O Sérgio estava comentando que o Márcio Melo foi o produtor
falando aqui no bastidor, de um disco que foi um grande êxito, assim. E eu tenho uma impressão, Flávio me corrija se eu estiver errado, que no caso dele foi Noites com Sol, foi o primeiro disco assim estourar, acho que você ganhou ouro com uma divisão. Foi o ouro da minha carreira solo, foi o disco que mais aconteceu. O que é que vocês acham que faz o disco acontecer? Olha, é difícil de ser. Eu acho que a música, o fato da música ter estourado foi importante, né? Porque a música, pra você ter uma ideia, a música ela é um demo. A gente estava na primeira música do disco e trabalhando em duas músicas, Quando Você Chegou e Noites com Sol. E o Tocato falou, vamos mandar pro Máriozinho Rocha na Globo. E ele ligou dizendo, já está na novela das 8. Então a gente falou, então a gente vai mixar a música, né? Terminar. Ele falou, não, eu quero assim. E assim é um demo. O Roberto Santana, produtor de música daqui, né? Que foi produtor. Sim, grande Roberto. Enfim, dizem, a parte mítica dele é falar que ele é o cara que apresentou Gil a Caetano, etc. Ele fala assim que Maria Bethânia, aquela música Explode o Coração, é voz guia e que ninguém acredita e tal. Isso acontece muito. A música da gente que tem maior êxito comercial, que é Anjo Bom, ela foi gravada com o Márcio Mello. Foi interessante a gente gravando começa essa coisa de áudio digital, Flávio. A gente com o Reason, aquele programa Reason, assim, que era uma coisa mágica pra gente, né? Quem mexe com áudio digital hoje, pessoal aqui de estúdio, de rádio, TV, sabe disso. O Reason chegou com aquela, meu Deus do céu, como é mágico. E a gente não tinha um beat pra música, e só pra poder a música funcionar e eu gravar a voz guia, a gente pegou a primeira batida que apareceu, a gente não sabia nem mexer no Reason direito. E essa foi a bateria que foi pra música. Não foi gravada com um músico, nosso baterista, e a nossa música foi o maior êxito comercial. Então, quando tem que ser, é uma forma de responder aquilo que você perguntou. Quando tem que ser, acontece. Eu tenho muita vontade de começar a lançar daqui a um tempo, porque hoje está tudo liberado mesmo, a gente põe um disco, já põe na internet, eu estou postando no meu site as músicas do disco novo, de colocar os demos que eu tenho, que eu acho maravilhosos. Muitas vezes o demo é melhor do que a gravação original. Demais, acontece. Às vezes tecnicamente não tem aquele som, mas a emoção que está ali acontece muito comigo isso. Agora, muito mais forte. Nessa de estar tudo liberado mesmo, falaram na internet, mas eu queria trazer outro tema aqui polêmico também, que é a questão da pirataria. Como é que vocês que compõem e vivem também de música, fazem esse trabalho, veem isso? Alguns artistas até dizem que até gostam, porque divulgam mais o trabalho. Mas para quem, enfim, né? Com certeza houve uma queda muito grande no mercado disso, causada por isso, mas acho que hoje o cenário já é meio outro. Né? Hoje em dia se viu também a importância de atingir mais pessoas. Né? Quem quer comprar o disco acaba comprando mesmo. E tem essa possibilidade hoje de você baixar pagando, que é uma coisa que lá fora deu super certo. Né? A própria Apple vendeu bilhões de downloads e tudo, e começa um pouco no Brasil, né, a ver o download. No Brasil ainda existe um pouco dessa cultura, como na China, de vou baixar que é de graça, do grande público, né? Acho que certamente mais aqui no Nordeste, fora dos grandes centros mais cosmopolitas, enfim. Mas é fato de que também a própria tecnologia está se reinventando nesse aspecto. Você vê hoje que o streaming, né, Flávio? O streaming hoje ele passa a ser mais importante do que o download, propriamente dito. Para quem não sabe, o streaming seria como você pagar a Netflix, a rapaziada que está vindo a gente aí. Você paga por mês e você tem acesso a sites, por exemplo, como o Deezer.com. O Adão já tem música no Deezer, já tem música no iTunes, e você pode pagar uma assinatura mensal de R$14 e você ouve a música quando você quiser, né? Ou então você baixa a música pagando uma quantia menor do que seria comprar um disco. Tem aí uma luz no fim do túnel, o que a gente está querendo dizer é isso. Hoje tudo bastante diferente. Sérgio, com relação então ao Adão Negro, queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que eles podem esperar dos próximos dias de show desse dia do República do Reggae e também desse evento que vai acontecer vinculado já a esse preparativo para a Copa. Então, é assim, como estava falando em off aqui com a turma, a gente tem assim um disco recentemente lançado, para nós, assim, dentro da nossa perspectiva, a gente não tem grandes aportes financeiros, não tem grandes esquemas de mídia, então pra gente um disco que foi lançado há cerca de 2 anos ainda é um disco recente, então a gente insiste muito nesse repertório e toca uma parte do show dedicada a parte inicial do show dedicada ao trabalho mais recente, e aí a gente parte pros grandes sucessos. Eu gosto de fazer, Flávio, como eu vi uma vez Zé Ramalho falando, né? Zé Ramalho chegou naquele programa lá no Ibirapuera, aquele programa era o Bem Brasil. Era Bem Brasil. Acho que é. Aí ele chegou assim, numa manhã de sol, todo mundo achando lindo, Zé Ramalho, aí ele falou assim, olha, vamos combinar alguma coisa. Primeira coisa ele falou,
vou cantar aqui 3 músicas novas e depois a gente vai para os grandes sucessos. Então, aí o público aí... Avisou logo. Olha, beleza. Então, assim, a gente faz isso também. A gente começa o show falando isso pro público, toca as nossas músicas, porque a gente tem que cuidar da carreira. Eu acho que é importante você ter não ficar somente, né, só nos antigos sucessos. E depois faz a vontade da rapaziada e vira uma festa. Então, o República vai seguir essa linha, o show do República. O show do projeto Bola da Vez também vai seguir essa linha. Mesmo porque, como eu te falei, o Adão toca num circuito muito aberto, diferente da maioria dos artistas de reggae. Então o grande público já conhece. Pelo menos aqui na Bahia, esse disco mais recente já tem alguns sucessos também. Então aí fica mais fácil, né? A gente já começa o show com sucessos mais recentes e parte para os grandes sucessos mais antigos. E na sua composição de repertório, como é que fica lidar com os fãs que ficam pedindo a sua conceição, né? Como é Calbi Peixe? Eu ficava tenso lá esperando ele. Tem músicas que às vezes eu tiro um tempo do repertório e deixo... E sai com segurança, fica tudo certo. Deixa descansar um pouco, né? Mas acho que eu satisfaço um pouco, na maioria das vezes, com os maiores sucessos, assim. Mas não abro mão também de mostrar, né? Continuidade, né? Que está sendo feito. O que eu acho legal, que tá mais palatável para o momento, assim, né, do trabalho novo. Agora, Flávio, Renato falava aqui durante esse papo aqui da sua trajetória de 40 anos aí nesse trabalho. E várias facetas, vários momentos, né? Com compositor, cantor, trabalhando também na banda 14 Bis, depois fazendo carreira solo, tocando, compondo também música instrumental. Você se encontra nessas facetas todas? Isso é uma mescla ou tem algum momento em que você se encontra mais? Ou é tudo Venturini? Na música eu gosto dessa diversidade, né, de fazer um pouco de tudo. Eu gosto de produzir também. Agora com o meu estúdio eu gosto de produzir outros artistas. Eu acho que é muito legal quando você não tem aquela responsabilidade só do seu trabalho. Dá para você orientar, dar ideias. É uma coisa que eu quero fazer mais também com o meu estúdio. Tem meu trabalho com trilha de cinema. Eu já fui casado com uma cineasta que me pôs um pouco nesse mundo. Recentemente eu fiz o filme As Mães de Chico Xavier, fiz a trilha toda. E é isso, eu gosto de fazer várias coisas em música, né? Agora, quando me perguntar o que eu mais gosto de fazer é compor. Para mim, o momento mágico do músico é o momento em que você está ali sozinho e compõe e fica felizaço de estar... Mas parece que é uma luz que baixa mesmo. Diz que o Chico Buarque, ele até fala assim, alguém já me falou isso, não sei, de repente vocês podem saber se é verdade, que ele achava que o show não era um grande momento. Ele achava que meio que estava perdendo tempo. Ele achava que o grande lance era esse burilar aí das ideias, da composição em si. Talvez no momento você não possa tanto compartilhar com as pessoas, né? Por isso eu falei a coisa dos demos, que tem uns demos antigos que eu guardo, que são às vezes o momento da composição. É bonito demais, né? Assim, quando você consegue gravar com uma qualidade que dê para mostrar, assim. E aquelas que você, por exemplo, apostava que eu entrar no disco e que não entrar, depois você ouve assim e fala, pô, mas essa música... Então que você apostava que ia fazer um maior sucesso que ninguém nem fala, né? Um dia eu falei que eu fiz um disco em homenagem ao Clube da Esquina e tem, que eu adoro todos os mineiros, claro, Beto Guedes, Loborges, e fiz o disco Trem Azul. Eu adoro a minha releitura de Amor de Índio, que eu acho que é uma música sensacional do Beto Guedes com o Ronaldo Bar. E um dia eu falei, pô, nunca ninguém chegou e falou que sua gravação é demais. Eu acho demais a minha gravação, me desculpe, mas eu choro, me emociono, assim. Claro que é a visão pessoal e tudo, mas tem essas coisas, nem sempre você atinge, assim, né? Ô Sérgio, a banda já chegou a fazer aquilo que a gente chama de via crucis, né? De ir para São Paulo, Sim. buscar novos públicos, fazer prospecção. Isso é uma coisa que você sente necessidade de fazer hoje? É preciso para uma banda como Adão Negro, que já tem estrada, fazer isso hoje? Eu acho que de A a Z todo mundo está reaprendendo com esse novo momento, né? Não dá para você comparar muito uma época onde você tinha, eu falei no começo, você tinha orçamentos de multinacionais que de alguma forma, de A a Z, né, Flávio, investiam no seu trabalho. E isso lhe dava uma condição de você operar de uma forma diferente. Hoje é mais aquilo que Marcelo Camelo fala do bloco do eu sozinho, né, Flávio? Então assim, tem que se adaptar. Então o Adão Negro realmente já conquistou uma estrutura de viajar com 15 pessoas e, enfim, já foi mais confortável. Mas acho que hoje o momento é de você meter a mão na massa. Hoje quando eu converso com os meninos também, todo mundo de A a Z, independente de ser mais famoso, de ser mais midiático, todos estão passando por uma reeducação no sentido de
viabilizar seu trabalho de uma forma diferente do que era antes. Por falar em reeducação, e essa escola? Como assim? Tem uma escola envolvendo aí a Adão Negro. Porque a gente começou a tocar reggae, Flávio, acho que meio como vocês também, assim, dentro de um movimento estudantil, né? Então eu fui aluno da antiga escola técnica, que tinha uma movimentação política muito forte. Depois da escola técnica eu fui aluno da UFBA, eu fiz letras na UFBA, quando você brincou com indefectível, eu falei, eu fui nessa aula. Eu chamei o operador de indefectível, foi isso, pessoal. Indefectível significa infalível, calma. Então, eu fui nessa aula justamente por isso, porque eu fiz letras, eu sou formado em letras, eu trabalho como tradutor, né? Essa coisa do idioma também facilitou muito o meu acesso aos artistas jamaicanos. Inclusive tem um artista, o Andrew Tosh, filho do Peter Tosh, que gravou uma música do Adão Negro, enfim. Então o reggae estava ali dentro da universidade e tal, junto com a banda de Amba daqui, banda Mosaia também, alguns artistas que estão hoje na cena também. E é lógico que você falando de uma música da contracultura, você acaba meio que mexendo com essa coisa. Então tem um projeto, rapidamente, tem um projeto do Adão nas escolas, que é um projeto onde a gente completa a nossa relação com o público, não só no palco, não é só a instância, o artista cantando, mas onde a gente fala de consciência crítica, fala de recuperação da autoestima, né, das escolas de periferia, do aluno de escola pública de periferia. Enfim, é o projeto Adão Negro nas escolas. Vai no site que a gente pode falar mais lá no site. Flávio, antes de fechar aqui o bate-papo com o Sérgio, com o Flávio e falar desse show também da sexta-feira, tem uma pergunta do ouvinte, que é o Newton Ribeiro. Ele quer saber, será que há possibilidade do Flávio se reunir novamente aos componentes da banda 14 Bis para um novo show ou gravação de um CD? Temos pensado nesse projeto, ainda não aconteceu, depende de certas condições, mas a gente chegamos a ensaiar, nos reunir, pensar um repertório. Eu acho que tem um trabalho muito bonito que ficou ali escondido, esquecido nos discos. Eu gostaria de regravar essas músicas. Claro que alguns sucessos e tudo. A ideia é fazer um DVD juntos. Não sei quando, mas há boas possibilidades que aconteça. E falando em DVD, caminho. Você vai lançar, espera-se ainda esse ano, o do Terço, que está para fazer 40 anos. Gravamos um DVD do Terço, gravamos em 3D. É um trabalho diferente e estamos fazendo já o show e com grande sucesso. Temos bastante shows em São Paulo, fizemos esse ano um show em 3D onde é projetado o DVD e a gente toca com o mesmo visual, sincados com o DVD, e a plateia toda de óculos, vendo aquilo tudo em 3 dimensões. É bastante interessante. É progressivo. Com vários visuais psicodélicos e coisa dos 70, só que com a tecnologia de hoje. Ok, a gente ouviu hoje no Frequência Baiana, a gente recebeu Flávio Venturini, ele que está aí com o projeto Vozes do Brasil para fazer parte com esse show dedicado ao Venturini, as canções do mais novo CD Venturini do artista, vai ser lançado nessa sexta-feira aqui em Salvador, às 6h30 da tarde, lá na Concha do TCA. E estamos também recebendo e nos despedindo do vocalista e guitarrista da Adão Negro, Sérgio Nunes. Sérgio, alguma para encerrar? E o convite, né, que fica também para o pessoal participar, né, do República do Reggae e tal. Pintem no República, 10º ano, Festival Internacional de Reggae, que a Bahia abraçou. E também, os que não puderem ir no República, vão lá curtir o festival também, a Bola da Vez. Obrigado, Flávio, pela presença. Só queria ressaltar que esse projeto também da Voz do Brasil tem um cunho, né, filantrópico, onde a renda vai para entidades filantrópicas ligadas à Petrobras. Mais um motivo para o pessoal comparecer. Sérgio? Pô, eu sei, é uma situação super difícil a gente como fã também aqui, mas pô, eu tinha uma banda de MPB, a gente tocava Amor de Índio, não sei se de repente podia cantar um pedacinho aqui. Claro. Eu sei que é uma ousadia assim, mas não sei. Nenhum. Qual tom? Por favor. O tom que canta ela. Eu nem me lembro que tom eu gravei. A gente cantava em Sol maior. Pode ser. Tudo que move é sagrado. E remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. A massa que travou, vale a luz do teu suor. Lembra que o som é sagrado e alimenta de horizontes o tempo. Eu não me lembro mais da letra, tem muito tempo que eu gravei. Valeu. Mas é um poema lindo do Ronaldo. Vou até tirar foto, gente. Pô, caramba. Eu vou abusar. 6h21, obrigado aos dois que estiveram aqui, nos deram prazer dessa entrevista, desse papo tão agradável.